E aí, pessoal, tudo bem? Tenho dois recadinhos antes de começar a nossa aula, tá? Primeiro, a tia precisa que vocês façam um e-mail, pessoal, um e-mail de vocês para utilizar nos trabalhos da escola, tá? Não se esqueçam, façam um e-mail, isso é muito importante. Segundo recado é sobre o nosso trabalho de geometria, é para entregar até terça-feira que vem, não se esqueçam disso. Alguns já me mandaram, tá? Tem saído os vídeos ótimos, maravilhosos, eu estou muito feliz com o resultado. E alguns ainda não me mandaram. Alguns me mandaram partes, alguns pedaços de vídeos, algumas fotos, mas não esqueça, para o trabalho estar completo, ele precisa ser um vídeo só. Vocês precisam me mandar um vídeo e que nesse vídeo contenha o quê? O objeto que vocês fizeram e os materiais que vocês utilizaram, ok? E as 4 fotos onde vocês consigam perceber a geometria no ambiente que vocês convivem. Pode ser dentro de casa, pode ser alimento, pode ser no quintal, não tem problema. Desde que vocês consigam perceber no ambiente onde vocês convivem, ok? Então, nesse vídeo tem que ter o objeto que feito com os materiais utilizados, as 4 fotos e o que vocês veem de geometria nessas 4 fotos. Joia? Então faça um vídeo. Teve gente que me mandou vídeo assim, vai filmando, ó, tia, aqui tá o objeto e tal, e foi andando pela casa e mostrando as outras partes. Joia? Tá tudo certo, tá? Ou então vocês tiram as fotos e editam. Na hora de editar, coloca lá um retângulo, simetria, retas paralelas, retas concorrentes, enfim, o que vocês verificarem de geometria ali, tá bom? Beijinho. Quer dizer, continue aí porque agora é a nossa aula. Então vamos ao que interessa. Vamos usar hoje o livro didático, volume 3, não se esqueçam disso. E os exercícios são página 15, 16, 17 e 18, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Temos aqui, a matéria de hoje é identificação de figuras semelhantes. Primeiro vamos falar sobre ampliação e redução. Então tá da página 10 até a página 12. Importante que vocês façam a leitura, tá bom? Então aqui vocês conseguem ver a imagem, ó, de uma malha quadriculada, tá? Todas aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem 5 vezes 5, são 25 quadradinhos, certo? Nessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela também tem 25 quadradinhos, mas percebam que o tamanho dos quadradinhos são diferentes, tá? Então, assim a gente consegue fazer ampliação ou redução, tá? A gente pode ampliar ou reduzir uma imagem utilizando a malha quadriculada. E se eu tenho uma figura numa malha quadriculada grande, para eu reduzir, eu uso uma malha quadriculada menor e consigo fazer a redução. Vejam só, aqui eu dei quase uma bandeira do Brasil aqui, bem no quase mesmo, mas só pra gente ter uma ideia. Então, vocês percebam que, ó, no quadradinho aqui, a gente, por exemplo, nessa ponta, a gente tem, ó, 2 verdes aqui com 2 verdes aqui. Aí depois vem um amarelo, aí 2 verdes, aí desce 2 verdes, um amarelo, 2 verdes. Vocês conseguem perceber, né? Então, na hora de fazer a redução, a gente tem que fazer do mesmo jeito. Então, aqui, ó, tem 2 lá, vão ser 2 verdes aqui, 2 aqui. Aí vem um amarelo, aí depois 2 verdes. Por quê? A gente vai usar a mesma quantidade de quadradinhos, porém, como os quadradinhos são menores, olha como é que fica. Fica a mesma figura, só que reduzida, ok? E agora, aqui, vocês percebam o seguinte. Essa malha quadriculada, se vocês olharem os quadradinhos, ó, esse quadradinho, cada quadradinho desse e cada quadradinho desse, eles têm o mesmo tamanho. Então, deixa eu só limpar aqui para não borrar minha imagem. Então, reparem o seguinte, olha só. Nós temos aqui tipo uma seta, né, para cima, vermelha. Então, se eu vim aqui e pintar, ó, um tá branco, então eu respeito esse um tá branco e começo a pintar de vermelho aqui. Aí eu pinto 1, 2, 3. Aí aqui, ó, teve 1, 2, 3, eu pintei. Aí em cima tem de novo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, mais 3 vezes. Aí eu pinto aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Óbvio que eu não tô pintando tudo, que senão vai dar muito trabalho.
Depois aqui, ó, vem daqui do cantinho até lá em cima. Então, ó, daqui do cantinho até aqui no meio, ó. Opa. E daqui até aqui. Então, a gente só pinta essa parte. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Ampliou? Reduziu? Não, porque os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Então, olha só, como é que a gente pode fazer isso? Olha como pode ser feito. Olha aqui, vocês percebem que aumentou de tamanho. Por quê? Como que isso aconteceu? Percebe o seguinte, aqui na base, ó, usava 1, 2, 3 quadradinhos aqui, não foi? Ó, 1, 2, 3. Aí olha aqui quantos foram usados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não tá aceitando eu escrever. 5, 6. Não tá deixando eu escrever ali. Mas enfim, são 6 quadradinhos. Então percebe que dobrou o tamanho. Por que dobrou, tia? Porque de 3 para virar 6 foi multiplicado por 2. Então o mesmo tem que acontecer na altura. Olha aqui, a altura dele, ó, usou 1, 2, 3, 4, né? Antes de fazer o biquinho, 4. Então, quantos que tem que ter aqui? Se aqui dobrou, na base dobrou, na altura tem que dobrar também. Então, tem, ó, se aqui é 4, tem que ter 8 do lado de cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, joia. Ok. Então, aqui, ó, na hora de fazer o bico, a mesma coisa. Percebem o quê? Que cada um quadradinho daqui, nós usamos 2 aqui. Então, foi sempre isso que aconteceu. Percebe que nesse aqui, ó, o que ele corta diagonal só em um até chegar lá no outro, olha aqui. Aqui, ó, corta diagonal em 2 até chegar lá no meio do outro. Joia? Agora, vamos olhar aqui. Aqui temos uma estrela amarela. Então, ó, nessa estrela a gente tem, ó, de uma ponta até a outra da estrela, andou, ó, 1, 2, 3 quadradinhos. Vamos olhar aqui. Olha essa estrela. Então, aqui andou, ó, vou ter que escrever mais em cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tia, então, dobrou também. Ok, a intenção é essa, dobrar de tamanho, né? Ela ficar 2 vezes maior do que ela era antes. Então, se era 3, virou 6. Mas a gente sempre tem que conferir a altura também. Então, olha só, daqui de onde começa a estrela aqui embaixo até o quadradinho onde ela termina aqui em cima, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela usou 5 quadradinhos à altura da estrela inteira. Então, aqui, ó, vamos ver. Se aqui era 3 e aqui virou 6, ou seja, multiplicou por 2, aqui que era 5, multiplicando por 2 tem que virar 10, não é isso? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, parou aqui. Tá certo isso? Não, essa imagem foi achatada. Ela não foi aumentada na mesma proporção. Então, isso não é ampliação. Não pode ser assim. Se eu dobrei a largura, eu tenho que dobrar também a altura, tá? Ou se eu multipliquei a largura por 3, eu tenho que multiplicar a altura por 3. Da mesma forma com a redução, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Na página 12, 13 e 14, vocês também têm umas figuras lá. Diz o seguinte, para elas serem semelhantes, dizemos que duas figuras planas são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas são proporcionais. É isso que a tia estava falando. Se ela aumenta 3 vezes na largura, ela tem que aumentar 3 vezes na altura. Não pode só aumentar um dos lados, ok? Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma foto de uma abelha ali na colmeia, no favo do mel, né? Então tem aqui uma foto. Essa é a minha foto original. Aqui eu tenho um exemplo dela reduzida, mas ela não está reduzida proporcionalmente. Ela foi simplesmente só reduzida assim, ela está achatada assim, só diminuiu. Essa medida, ó, ela era daqui até aqui. Então ela foi reduzida toda essa parte, ela ficou daqui até aqui. Tirou isso tudo aqui. Porém, não foi proporcional. Por quê? Na altura isso não aconteceu. Reparem nessa. Agora ao contrário. A largura dela, ó, daqui até aqui, é a mesma medida daqui até aqui. Não mexeu. Agora, na altura, ó, diminuiu aqui a altura.
Tá vendo como que a imagem não fica proporcional? Agora, reparem essa aqui. Essa, ela foi reduzida proporcionalmente. O tanto que diminuiu na largura, diminuiu também na altura, tá bom? Agora, olhem essa nuvem. Vamos falar sobre isso. Agora, a gente vai falar de ampliação. É a mesma coisa. Tudo que ampliar no comprimento tem que aumentar também na altura, tá bom? Então, olha só. Essa aqui estava assim a nuvem. Ela foi aumentada assim, mas para o lado ela continuou a mesma coisa. Não está proporcional. Olha essa. Essa só foi puxada para os lados, mas não aumentou proporcionalmente. Você tá vendo que você olha e vê figuras diferentes. Agora dá uma olhada nessa aqui. É a mesma figura, olha. E ela cresceu proporcionalmente. É como se a gente tivesse colocado uma lente de aumento e conseguisse ver ela maior, ok? Então isso que é fazer ali as devidas proporções, tá bom? Agora eu quero que vocês abram aí no livro, na página 14, tá? Não deixem de fazer a leitura das outras páginas que a tia falou, ó, da página 10, 11, 12, 13. É importante que vocês leiam. Mas vamos aí na página 14, que é onde tem esse exemplo aí. Tem assim, com base na sequência de passos apresentada, descubra se os retângulos representados no plano a seguir são semelhantes. Então aqui a gente tem dois retângulos. A gente tem um, ó, vamos falar que os pontos desse retângulo, ó. Calma aí, cadê minha caneta? Aqui. Deixa eu só mudar de cor, porque senão não vai dar pra gente ver. Não, vou botar verde. Verde mais escuro, pronto. Então, vamos lá, ó, esse ponto aqui. Que ponto é esse, ó? 9 com 1, certo? Ó, 9, 1. Sempre primeiro o valor do x, para depois o valor do y, joia? Esse ponto aqui, ó, 13 com 1. Esse outro ponto aqui, ó, é o 13, tá vendo? Continua retinho, mas ele tá com 11, ó. Na linha do 11, 13, 11. E esse aqui também, tá? No 11, mas, ó, primeiro tem que vir o 9 aqui, que é o valor de x. 9 com 11, tá? Isso aqui precisa fazer? Não, é só para vocês poderem treinar isso aí, questão dos pontos, tá? Do plano cartesiano. Então, pra gente ver se tá proporcional, vamos seguir aqui, ó. Qual é a medida da largura aqui desse retângulo? Então, ó, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ok? Então, aqui a medida dele, ó, é 4. Agora, vamos ver a altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui ele tem 10. Gente, ó, se aqui em cima tem 4, embaixo tem 4. Se aqui do lado direito tem 10, aqui tem 10. É retângulo, tá? Então, a gente não precisa nem contar. Agora, no nosso retângulo menor aqui, olha só, aqui tem quantos? Ó, 1, 2. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos ver se está proporcional. Como eu consigo ver? Eu tenho que pegar a medida do maior, dividir pela medida do menor. Percebe que eu peguei, ó, a largura com a largura. Então, ó, a largura do maior é 4. Eu divido ela pela largura do menor, que é 2. Ok? E a altura do maior, eu vou dividir pela altura do menor. Então, ó, 10 dividido por 5. Vamos ver os resultados. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 5 também dá 2. Então, como deu 2 aqui e 2 aqui, é porque ele é proporcional. Essa redução ou ampliação, né, foi feita ok. Então, sempre vocês, para conferir, vocês têm que fazer isso. Pegar a largura do maior, dividir pela largura do menor. Não vale pegar a largura de um e dividir pela altura do outro. Presta atenção. Pega a altura do maior, divide pela altura do menor. A largura do maior, divide pela largura do menor. Se der o mesmo resultado nos dois, é porque tá certinho, ok? Vamos pro próximo. No próximo, é dos triângulos. Aí na mesma página, embaixo diz o seguinte. Agora vamos representar o plano cartesiano do triângulo com as coordenadas. A, que é 1 com 1, ó, tá ali o ponto 1 com 1, tá? Depois o ponto B, que é 9 com 7, tá aqui, tá bom? 9, 7.
e depois o C, 9 e 1. Então, a gente tem aí ó, essas coordenadas. Então, aqui foi o ponto... Opa, cadê meu mouse? Aqui foi o ponto A, aqui foi o ponto B e aqui foi o ponto C, ok? Então, ó, é um triângulo semelhante a ele e um triângulo semelhante a ele é chamado de A', B', C', tá? Então, olha só, nós temos aqui um triângulo formado. Tá vendo que se a gente ligar os pontos, ó, liguei os vértices, ok, formamos um triângulo retângulo. Agora, para a gente criar, aí no livro de vocês, já tem aí uns triângulos semelhantes. Mas a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Não necessariamente vou fazer igual. Eu vou fazer um igual e vou fazer um em algum lugar diferente. O que a gente precisa observar? Para ser semelhante, vou primeiro ver aqui a largura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 8. Agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 6. Então, para eu fazer uma redução, fazer um menor do que esse, eu tenho que me atentar ao quê? Eu vou diminuir a largura e eu também tenho que diminuir a altura. Então, vamos lá. Aqui, como os dois são números pares, fica mais fácil a gente dividir por 2. Por quê? Para fazer a metade de um triângulo. Então, vamos lá. Então, aqui que é 8, ó, 8. Se eu for dividir por 2, vai dar 4, ok? E então, eu tenho que fazer um triângulo aqui que tenha 4 quadradinhos. Eu vou fazer aqui em qualquer lugar, ó. Vou começar aqui no 15 com 2. E vou, ó, 1, 2, 3, 4. Não ficou reto, né? Mas, enfim. 4. Agora, o 6 aqui, eu vou dividir ele por 2 também. Deu 3. Então, ó, eu vou subir 3. 1, 2, 3. O outro ponto tá aqui. Então, só falta ligar esses dois pontos aqui. Tá feito o nosso triângulo. Então, esse triângulo que eu fiz aqui, ele é semelhante a esse outro triângulo. Ele é a redução dele. Ele é semelhante e ele tá reduzido, tá? Eu poderia fazer ele semelhante do mesmo tamanho, 8 com 8, por exemplo. Se eu vim aqui, ó, daqui, ó, 1, né? Partindo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí subir 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fechar aqui, tá vendo? É o mesmo triângulo, ele tem o mesmo tamanho, ele é semelhante. Ele só não foi reduzido, ele manteve as mesmas medidas, tá bom? Então, para vocês reduzirem é isso. Então, vocês... tia, eu poderia dividir o 6 por 3? Poderia, mas o 8 por 3 não ia dar um número exato, ia dar uma doideira. Então, vocês sempre escolham fazer essa redução assim, de forma proporcional. De forma que dê para fazer as duas tranquilo. Então, sempre que for a medida par, divide por 2, que é mais fácil. Entendeu? Agora, tia, mas você falou primeiro que tinha que dar o mesmo resultado. Então, olha só, observa, aqui a gente não tem 3, aqui 4. Ó, se eu dividir 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 8 por 4, também dá 2. Por isso que eu falei que tem que dar o mesmo resultado. Nos dois casos aqui deu 2. Reparem também aí que no livro de vocês também tem isso, tá bom? E aí tem toda a explicação, as coordenadas que foram utilizadas, mas eu tinha que fazer um diferente aqui para ter um novo exemplo. Tá bom, meus amores? Daqui a pouquinho a gente corrige no Zoom, façam aí os exercícios que a tia pediu e qualquer dúvida me mande no WhatsApp, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.